E a partir daí você começa a criar os personagens e eles vão interagindo entre si. Você tem que dar espaço pro grupo poder se desenvolver. E essa é a parte mais cooperativa do coração do RPG, em que você não pode fomentar uma cultura de jogador versus jogador. Isso não pode existir. Você tem que incentivar que os jogadores se apoiem mesmo em conflito. Eu não estou dizendo que você não possa ter personagens que antagonizam um ao outro. Você pode ter personagens que se odeiam num grupo, mas dentro do personagem. Desde que os jogadores fora do personagem saibam lidar com isso, e saibam se divertir com isso, e saibam apreciar isso, para que você possa expandir essa ideia, não comprimi-la. Tudo isso só vem com a experiência. É impossível achar um meio certo que vai funcionar 100% das vezes. Mas também é importante que você entenda que qualquer união entre personagens só vai vir com o tempo. E vai vir da cabeça dos jogadores. Existem diversos tipos de jogadores. Você vai ter jogadores que são mais quietos, que são mais reservados, que não gostam de interpretar personagens e não gostam de tomar a frente do grupo. São mais passivos na sua interação com o RPG. E não existe nada de errado nisso. Isso não é um problema. Ao mesmo tempo, eu também vou ter jogadores que são mais falastrões e que gostam de interpretar e levantar a voz, interagir, conversar e tudo mais. E também não existe absolutamente nada de errado nisso. Mas é necessário que haja uma interface positiva para que esses dois jogadores interajam. E isso é parte do mestre, que precisa identificar esses elementos e criar um cenário pertinente para isso, e parte é dos jogadores. Que os jogadores têm que interagir de uma forma saudável entre si. É um dos motivos pelo qual eu sempre digo que essas mesas de RPG, esses shows de RPG que estão sendo criados hoje em dia, a vasta maioria vai falhar. Porque a vasta maioria não tem o coração do RPG, que é um grupo de amigos jogando juntos. Várias dessas mesas de RPG são celebridades trabalhando numa história de RPG ou num show de RPG. E pouquíssimos é um grupo de jogadores que já são amigos. E esse elemento, às vezes, o elemento de produção, de qualidade de produção, olha esse monte de famoso, olha todo o dinheiro que foi gasto nesse projeto. Às vezes isso cria o show, o espetáculo, mas não cria a mesa de RPG. Que eu garanto pra você, nada é mais poderoso, nada é mais potente do que uma mesa de RPG onde você tem um grupo de amigos jogando pra valer. Não existe roteiro que contenha o poder de uma mesa de RPG de verdade. Porque uma mesa de RPG de verdade você não consegue roteirizar. Você não consegue expandir dentro de um roteiro fechado. Porque quando você tem jogadores que se conhecem, que têm interesse em interpretar uns com os outros, coisas maravilhosas acontecem. Porque você não vai ter nenhum jogador roubando o holofote para si mesmo. Você vai ter jogadores que vão estar trazendo os elementos que eles criaram, que eles acham interessantes para a história, e depois passando pro amigo do lado. É a parte da improvisação por parte dos jogadores, em que eles vão atrair o jogador ao lado deles para dentro da sua história e criar interação e criar mudança. E essa evolução, esse desenvolvimento de personagem é o que efetivamente cria o elemento interativo que é tão precioso e tão especial dentro das mesas de RPGs. E eu vejo também várias pessoas conversando, eu já vi isso várias vezes em mídia social, e o pessoal falando, nossa, vocês romantizam muito o RPG porque é apenas um jogo, e eu acho essa uma forma de se expressar muito estúpida, muito ignorante. Porque você não está enxergando. Sempre vai existir babacas que acham que o RPG é essa coisa, é uma experiência religiosa da quinta dimensão, e não é isso. É um jogo. É uma brincadeira. Claro que é. Mas ela tem um potencial incrível. E esse potencial tem muito valor, porque não tem outro jogo que tenha esse mesmo potencial da mesma forma.
Nesses aspectos, o RPG de mesa é único. Porque você vai ter esse elemento de catarse pessoal. E tem alguma coisa muito especial em quando você bola um plano como o seu personagem e o seu outro amigo, que também tem o personagem dele, interage com esse plano e vocês criam algo diferente, novo, único. Essa interação é especial quando você cria elementos de história e narrativa que são maiores, que são grandiosos. E tudo isso só pode acontecer quando existe essa interação dentro da mesa. E isso só vem com o tempo, só vem com a experiência. Você não precisa criar personagens que são necessariamente grandes amigos uns dos outros. As suas interações elas podem ser realistas. E tipo, se o ladrão do grupo constantemente rouba do próprio grupo, é apenas natural que você não vai confiar nele. Mas deixa eu te dar um exemplo. Vamos criar aqui um breve exemplo de uma interação negativa-positiva. Vamos dizer que eu tenho um grupo que está começando, eles estão na sua primeira aventura. Eles acabaram de concluir a sua primeira aventura. A partir do momento que o grupo realiza a sua primeira aventura, eles decidem retornar para a taverna. Vamos celebrar e descansar na taverna agora que nós concluímos a nossa missão. E o ladino do grupo resolve que ele quer roubar alguma recompensa que um personagem ganhou. Digamos que o bárbaro do grupo conseguiu uma adaga de ouro. E o ladino quer aquela adaga de ouro para ele. Então ele decide que ele vai roubar do personagem do grupo dele. As rolagens de dado adequadas são feitas, o ladino é bem sucedido e ele rouba a adaga. Daí, vamos dizer que com o passar do tempo é descoberto que isso aconteceu. E obviamente vai haver um conflito aí. Vai haver uma desconfiança, vai haver algum tipo de discussão, alguma coisa entre personagens, não jogadores. Se um jogador desse grupo continua com esse mesmo padrão de comportamento, obviamente haverá um desgaste. Por que você sairia em missões e aventuras com alguém que constantemente rouba de você? É um elemento difícil. Mas não precisa ser superficial dessa forma. Porque o jogador do ladino, o jogador que tá com o personagem que roubou dos amigos, depois que ele é pego, de repente ele se sente um pouco mal com isso. E aí ele resolve, numa outra aventura, digamos que ele se arrisca um pouco mais para conseguir um tesouro e ele dá de presente a pessoa que ele roubou como pedido de desculpas. O personagem continua fazendo aquilo que ele sempre fez. Só que agora o personagem teve uma evolução narrativa em relação ao grupo. Falar, gente, me desculpa, eu não sabia se eu ainda podia confiar em vocês, mas vocês estão sempre lutando ao meu lado e eu roubei aquela adaga porque eu achei que talvez a gente não fosse continuar trabalhando juntos. Então aqui, eu me machuquei um pouco, mas eu consegui essa espada pra você, eu quero que você fique com o meu pedido de desculpas, e se de vez em quando eu tiver mão leve com alguma coisa, vocês me falem, e a gente vai resolver tudo juntos. E pronto.